Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. Hoje, nosso tema, nós vamos falar de cristianismo no Iraque. Cristianismo no Iraque, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que tem assistido nossos vídeos, que tem acompanhado nosso trabalho, por favor, dá like, inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Inscreva se você não é inscrito, dá like. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo útil, um vídeo relevante, ok? Que traz informações que edificam a vida de pessoas. Assim, ele vai encaminhar para as pessoas, tá? Gente, nós, analisando a estatística do nosso canal, nós percebemos que muita gente, graças a Deus, está assistindo nossos vídeos. Muita gente mesmo está assistindo nossos vídeos. Só que, grupo de pessoas, ou pessoas que estão assistindo esse vídeo, muito pouco estão se inscrevendo, ok? Muito pouco estão deixando like, muito pouco estão compartilhando o vídeo. Então, isso está atrapalhando o nosso trabalho. Ajuda a manter esse canal aqui. Esse canal não é monetizado, mas nós pesquisamos, estudamos e compartilhamos com os irmãos a situação do cristianismo no mundo. Falamos aqui do propósito de vida, falamos realidade do cristianismo em todos os continentes do planeta, no mundo todo. Então, eu creio que você conhece esse canal, sabe que tem informações aí que são úteis, tá? Então, ajude, dá like, inscreve, encaminha esse canal, link do canal para outras pessoas, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar de cristianismo no Iraque. Gente, tem cristãos no Iraque? Alguém pode perguntar, ok? Com certeza tem cristãos. Mas existe uma história um tanto quanto inusitada ali. Vocês sabem que Iraque é um país islâmico que fica no Oriente Médio. Uma grande maioria, uma absoluta maioria no Iraque são islâmicos. E num país islâmico é proibido a apostasia. Quem prega alguma outra verdade, uma religião que não seja islâmica é considerado criminoso, ok? Ele incorre no crime de blasfêmia. Então, é punível, inclusive em alguma sociedade do Oriente Médio, isso inclusive equivale a pena capital, pena máxima, ok? Então, gente, hoje nós vamos tentar analisar o perfil de cristãos nesse país. Tudo bem? Bom, como vocês sabem novamente, a capital de Iraque é Bagdá, é um país ali, ao longo desses últimos 20 anos, é um país extremamente tumultuado, politicamente falando, ok? Teve guerras de 1991 entre Estados Unidos e aliados, ok? E sem contar com tradição de Iraque entrar em conflito com outros países ali vizinhos como Irã, ok? É um país extremamente tumultuado do ponto de vista político e social, também religioso. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, Iraque sendo um país islâmico, não é permitido pregar alguma outra religião, principalmente a religião cristã. Isso é ofensa para a sociedade, isso é afronta para a sociedade islâmica. Então, quem prega evangelho sempre é punido. Agora, como é que tem cristão? Você falou que tem cristão? Como é? Como é que tem cristão numa sociedade tão fechada, tão brutal, uma sociedade extremamente fechada para outra religião? Bom, cristãos que encontram nesse país são cristãos chamados cristãos históricos. Aqueles cristãos que povoaram essa região desde o primeiro século de cristianismo. Conta-se a tradição cristã de que Iraque também foi alcançado no primeiro século do cristianismo pelo apóstolo Tomé, que passou ali pelo Oriente Médio até chegar às Índias, tá? Chegar na Índia. Então, esses cristãos que foram alcançados pelo apóstolo Tomé no primeiro século, eles também vão fincar raízes ali nessa região, influenciando outros grupos. Assim, então, no Iraque existem comunidades cristãs divididas. Ali nós podemos encontrar principalmente cristãos conhecidos como cristãos caldeus, cristãos siríacos, cristãos armênios, cristãos latinos, cristãos melquitas, ortodoxos e protestantes evangélicos, tá? Por exemplo, cristãos caldeus, siríacos, armênios, latinos e melquitas são cristãos basicamente de linha ortodoxa, tá? Que vieram lá da igreja ortodoxa, que exatamente se separou da igreja, vamos dizer, católica romana, durante a cisma do Oriente, ok? Que foram para essa região e povoaram essa região e continuam praticando a sua fé. Razão pela qual eles foram tolerados. Embora o islamismo vai chegar no século VI, então já encontrou esses grupos enraizados ali. Mesmo que o islamismo sendo majoritário, esmagando todo o resto de povo ali, todo o resto da crença religiosa ali no Iraque, esses grupos permaneceram, embora foram perseguidos ao longo de milênios, ok? Ao longo de séculos, de milênios. Mais de 2000 anos esses grupos foram perseguidos pelo islâmico, mas ainda eles permanecem, eles existem nesse lugar. Razão pela qual nós podemos encontrar esses grupos, essas divisões cristãs nessa região. Novamente, existem cristãos no Iraque,
só que são cristãos conhecidos como cristãos históricos, por estabelecerem nessa região desde o primeiro século de cristianismo. São eles cristãos caldeus, cristãos siríacos, cristãos armênios, cristãos latinos, cristãos melquitas, cristãos ortodoxos e, por último, chega então cristãos protestantes evangélicos. Ok? São tolerados pela cultura opressora islâmica por serem grupos históricos e que vivem praticamente isolados. E mesmo assim eles foram perseguidos há mais de 2000 anos. Até hoje esses grupos cristãos continuam sendo perseguidos, tá? Muitas vezes esses grupos históricos cristãos já tentaram lutar politicamente para pedir que o Estado do Iraque seja um Estado laico, mas majoritariamente grupos que têm passado no poder no Iraque são grupos islâmicos, ok? Por serem maioria, sempre acabam elegendo o presidente, o governo de forma geral, e então eles ditam a regra deles, que é lei de Sharia, lei islâmica, ok, gente? Então, a situação no Iraque para cristãos é uma situação extremamente difícil, porque são esmagados, são minoria hoje. A estatística hoje mostra que no Iraque esses grupos cristãos não passam de 300 mil a 400 mil. Ok? Porque ao longo dos séculos, ao longo do milênio inclusive, foram perseguidos, foram sufocados, foram massacrados e estão ali. Hoje não passa desse número ínfimo de 300 a 400 mil. Ok? Hoje, dados que nós temos são dados fornecidos pela organização chamada Portas Abertas, que estuda, que pesquisa, que apoia cristãos na região ali conhecida como região não alcançadas. Ok? Também conhecido como Janela 1040. Região que foram pouco alcançados, onde existe uma forte perseguição de religião cristã, ok? Muitos desses grupos no Iraque também são apoiados pela organização Portas Abertas ali, ok? As Portas Abertas também ele oferece apoio espiritual e prático de cristãos que vivem ali no Iraque, não só no Iraque, como regiões islâmicas ali em torno, ajudando essa gente a enfrentar a diversidade da sua religião e perseguição que esse povo vive, ok? Então, atualmente, estima-se que existem entre 300 e 400 mil cristãos no Iraque. Essa comunidade, novamente, é composta pelos cristãos chamados caldeus, são cristãos antigos, lá da época da região ali, na babilônica, de tribos babilônicos remanescentes. Cristãos siríacos são aqueles grupos hoje que nós encontramos, são ortodoxos, tá? Siríacos. Armênios são tradição de povos armênios que abraçaram o cristianismo lá atrás, desde o primeiro século. Latinos são cristãos católicos, basicamente. Melquitas também são grupos ortodoxos, protestantes, assim para frente, ok? Ao longo da história, depois de chegada de Islã, todos esses grupos foram sufocados, perseguidos, mortos, e até então eles continuam sendo perseguidos, ok, gente? Infelizmente, devido às guerras que têm acontecido ali, ataques também que têm acometido essa gente, a sua presença fosse diminuindo, gente, drasticamente nos últimos anos. Na última década, nós temos um número hoje que sobrou de um número insignificante de cristãos nessa região. A situação é extremamente desafiadora no Iraque, ok? Mas a igreja iraquiana continua a lutar pelos seus direitos, ok? Pela sua identidade cultural, pela sua identidade religiosa. Ali existem povos. Por exemplo, no Iraque, nós vamos encontrar esse número ali de cristãos ainda que persistem no Líbano, em certas regiões ali ainda, no Egito, certos lugares ainda que tem cristãos, embora sendo perseguidos, passando por tudo aquilo que nós temos acompanhado na televisão, nos noticiários internacionais, ainda esse povo continua firme, não negando a sua fé e vivendo o cristianismo genuíno, ok? Essa é a informação que nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês sobre o cristianismo no Iraque. Normalmente quando nós falamos de Iraque, falamos de Afeganistão, Paquistão, a ideia que vem é de que não existe nenhum cristão ali, por ser país majoritariamente islâmico, ok? E por islamismo não tolerarem outras formas de religião. Existem cristãos sim, remanescentes, cristãos históricos, são perseguidos dia e noite, muitos deles passam vexames, muitos deles são mortos diante da família, diante da congregação, mas ainda eles estão firmes aí, não negando a sua fé, adorando a Deus e dando testemunho, ok? Você que gostou desse vídeo, novamente, muita gente assiste esse canal, mas não tem se inscrito e não tem deixado seu like e não tem apoiado. É a forma que você tem aí de nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo aqui e interagindo com vocês e da parte de vocês receber essa força aí para que a gente continue nessa plataforma que nos ajuda a trazer informações, divulgar informações que são úteis, né, para muitas pessoas, ok? Então, dá aquele like, inscreva no canal se não é inscrito e continue dando força. Estamos juntos. Deus te abençoe e até mais.